Olá, tudo bem? Essa aula é sobre ação penal, em especial sobre a ação penal pública. Lembrando que nós temos dois tipos de ação penal, além da pública, nós temos a privada. Quando nós falamos em ação penal pública, ela também se biparte em dois tipos: a pública incondicionada, que não tem então nenhuma condição para ser proposta, e a pública condicionada, que pode ser condicionada tanto à representação quanto à requisição do ministro da Justiça. Falando um pouco sobre os prazos. Quando nós falamos em ação pública, a ação pública é proposta pelo Ministério Público mediante uma denúncia, né, uma peça escrita que vai iniciar essa ação penal, e a denúncia, de regra, ela tem que ser proposta em 5 dias se o sujeito estiver preso e em 15 dias se o sujeito estiver em liberdade. Mas a gente tem exceções. Crimes eleitorais, o prazo é 10 dias para denunciar. Crimes contra a economia popular, o prazo é 2 dias para denunciar. Drogas, o prazo é 10 dias para denunciar. Em relação aos princípios, a ação pública, e eu friso aqui a pública, porque a ação penal privada, que nós falaremos em outra aula, ela se pauta por outros princípios, mas a ação pública se pauta, primeiro, pelo princípio da obrigatoriedade. Significa que, tendo um fato criminoso, obrigatoriamente, quando a ação é pública, o Ministério Público tem que fazer a ação penal. Claro que esse princípio ele vai ser mitigado, ele vai ser relativizado, porque eu posso ter uma situação em que o sujeito aceita um acordo de não persecução penal, por exemplo, e aí o MP não vai ter mais essa obrigação de denunciar. Segundo princípio, indisponibilidade. Uma vez que o promotor faz a denúncia, não tem como ele pedir o arquivamento e aquele processo parar pela metade. Então, se foi proposta a denúncia, o processo vai seguir até a finalização. Terceiro princípio, oficialidade, que é essa ideia que nós temos um órgão oficial para promover a ação pública. Divisibilidade, que é a ideia que o Ministério Público pode dividir a ação penal, ou seja, se eu tenho 2, 3, 4 investigados que teriam praticado uma mesma conduta, é possível que cada um deles seja denunciado em um momento diferente, tenha um processo penal diferente. Isso é diferente, assim, gritantemente, eu diria, simetricamente oposto ao que nós temos na ação penal privada, que aí, se eu tiver 2, 3, 4 pessoas cometendo o mesmo fato, eu tenho que promover a queixa contra todas elas. Aqui na ação pública é possível denunciar cada uma delas separadamente, até porque eu posso ter uma que aceita o ANPP e aí, em relação àquela pessoa finalizou, não vai ter ação penal, e outra que não aceita, e aí, em relação a essa, vai ter denúncia e vai ter toda a ação penal. Também, um princípio que norteia aqui a ação pública é o princípio da intranscendência. E a gente poderia falar também no princípio da oportunidade, que é isso de escolher o melhor momento para denunciar. Vamos imaginar que, em relação a um dos investigados, surgiram mais alguns fatos e o MP pede para investigar mais, porque daqui a pouco a denúncia em relação àquele indivíduo vai englobar outros delitos. E é possível, então, dividir e denunciar um indivíduo antes e outro depois. Seguindo, nós temos agora a representação. Então, agora estamos falando em crimes de ação pública condicionada e condicionada à representação da vítima ou do CAD. Lembrando que, quando a vítima estiver ausente ou tiver falecido já, é possível que o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, faça a representação. Então, nós temos aqui
que a representação é uma condição de procedibilidade, ou seja, autoriza o Ministério Público a proceder, a seguir com a ação penal. Não precisa uma forma específica, então ela pode ser feita no inquérito policial, pode ser feita direto no Ministério Público, pode ser feita numa audiência judicial, por escrito, né, de forma oral, tanto faz, não tem uma forma específica, mas ela teria que ser inequívoca. Quando eu represento em relação ao fato, então eu não estou imputando a apenas um dos investigados, eu estou autorizando, eu enquanto vítima, o Ministério Público a seguir aquela ação penal. O titular, então, é o ofendido, aqui de regra, quando a gente fala em representação, e de regra também o prazo é de 6 meses. Eu conto esse prazo dos 6 meses a partir do momento em que eu tenho ciência de quem é o autor daquele fato criminoso. E o Código de Processo Penal fala que depois de oferecida a denúncia, a representação é irretratável. Contrário senso, a gente consegue perceber que até não ter o oferecimento da denúncia, é possível a retratação. É bem comum isso acontecer em crimes de trânsito, então a vítima, ela representa e depois ela está articulando um acordo aí com o autor do fato e ela volta atrás, ela diz que quer retirar aquela representação e depois não se perfectibiliza esse acordo, ela volta e representa de novo. Tudo bem, se for dentro do prazo dos 6 meses, está tudo certo. E se for antes do oferecimento da denúncia, dá para fazer essa retratação. A outra opção de ação pública condicionada é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Aqui a gente tem uma exigência em situações bem específicas, como crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Diferente da representação, a requisição não se sujeita a prazo decadencial, então eu não tenho esse prazo dos 6 meses. Até não prescrever, é possível fazer a requisição. E o destinatário da requisição é o Ministério Público. Com isso, a gente encerra a aula sobre ação pública e eu espero que você tenha aproveitado. Tchau!